Olá, sejam todos bem-vindos ao CirandaCast! Hoje eu estou aqui na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo para falar um pouco sobre a importância da leitura na infância. E eu não estou sozinha não, eu estou com dois escritores que eu admiro muito. Felipe Macedo, mais conhecido como Passarinho. Oi, Estelinha. Oi a todos os ouvintes aqui do nosso podcast. E com a Elizabeth da Cruz. Oi, meu amor. Muito prazer em estar com você mais uma vez. Muito prazer em estar com todos os ouvintes e com meu amor passarinho. Ah, coisa linda. Bom, não dá para começar um podcast sem ninguém nem saber quem é a gente, não é mesmo? Concordo. Então, primeiro eu vou me apresentar, depois solicitarei a apresentação de vocês, combinado? Eu sou a Estela Tarelli, uma leitora, escritora mirim, contadora de histórias e palestrante de incentivo à leitura. Eu sou Felipe Macedo, também conhecido como Passarinho. Sou escritor, contador de histórias, professor. Trabalho com inclusão como intérprete de Libras, professor de Libras e amo pesquisar infâncias. Felipe, você falou que você também é conhecido como Passarinho, eu também já havia falado antes. Por que você ganhou esse apelido? Conta pra gente. Essa é uma história muito bonita de um reencontro que eu tive com a minha avó no momento que ela partiu, ela se encantou. E nesse reencontro eu voei com a minha avó e ali eu escrevi, na época, um texto muito especial que chamava O Menino Passarinho com Vontade de Voar. E isso fez com que as pessoas começassem a me chamar de passarinho. Recebi e acolhi esse apelido. Eu não resisti. Isso dá um livro, hein? Dá um livro. Isso, olha, até me arrepiei. Isso dá um livro. Incrível, hein? E agora é Gratidão. sua vez, Beth. Bom, eu me chamo Elizabeth da Cruz. Eu sou, antes de qualquer coisa, sou educadora. Eu sou formada em pedagogia, com especialização em educação transdisciplinar. Mas eu faço uma porção de outras coisas voltadas para a infância. Além de escrever, que é uma das minhas maiores paixões, eu ainda tenho uma empresa de projetos educativos, eu tenho um projeto literário. Então, tudo que eu faço, a minha vida é movida a pensar em como a gente pode transformar a vida das crianças por meio da educação, da leitura e da cultura. Faltou você contar uma coisa, O que é? que a gente gosta de brincar. E a gente brinca muito. Sim, nós somos muito felizes, porque é muito bom quando a gente faz o que a gente gosta, né? Então, Verdade. nós estamos sempre felizes. Sim, quando a gente faz o que a gente gosta, tudo vira muito melhor. É. Agora, sem mais delongas, e vamos para as perguntas. Bora. Primeiro, a pergunta será para o Felipe, depois para a Elizabeth. Felipe, Elizabeth, e assim vai, até completarem 3 perguntas para cada. Tá bom. Primeira pergunta, se prepare. Uhum. Passarinho, como a leitura na infância pode influenciar o desenvolvimento na comunicação das crianças? Uau, que pergunta maravilhosa. A literatura, ela referencia muitas coisas. Eu costumo dizer que, às vezes, o adulto, ele já tem um olhar para o mundo muito formado, muitas vezes, inclusive até rotulado. Quando a gente traz a leitura para a infância, a criança ela começa a olhar as coisas de um jeito diferente, muitas vezes pela primeira vez. E isso faz com que ela comece a se desenvolver, a entender o seu redor, a convivência com o outro, a diversidade. Então, a literatura ela tem um papel fundamental para referenciar as crianças diante da sua travessia, da sua jornada na vida. Para mim, é esse o lugar. A leitura é essencial mesmo. Isso. E agora, pergunta para Elizabeth da Cruz. Ai, que medo. Será que eu vou saber responder? Com certeza vai. De que maneira os livros ajudam as crianças a desenvolverem compreensão emocional? Bom, a maioria das obras, elas são pensadas para a infância, né? Raramente um autor escreve um livro aleatório para qualquer pessoa. Quando você vai escrever um livro, você tem uma responsabilidade muito grande, né? Enquanto autor, você é uma autora, você deve saber Sim. disso, que o que você escreve não é mais seu.
Ele voa nas asas de um passarinho e vai chegar na mão de infinitas pessoas. Então, o livro ele tem o poder de ter essa sensibilidade de tocar no coração das pessoas de maneira muito diferente. Então, o trabalhar a emoção dentro de uma obra, ela é muito diversificada de acordo com o repertório que a pessoa tem de leitura, se ela é uma pessoa que lê muito, o momento da vida que ela está vivendo. Então, todo livro trabalha o nosso emocional, mas de maneiras diferentes. Ele nos toca de maneira diferente. Se eu estou muito feliz, né, neste momento, como estou agora, né, participando desse podcast com Estelinha Torelli e Felipe Macedo, aqui no espaço da Ciranda Cultural, né? E eu leio um livro, por exemplo, de perdas. Talvez esse livro, nesse momento, vai ser acolhedor, vai ser bonito, mas ele não vai, assim, ele não vai me atravessar naquele momento. Mas se eu estiver muito triste por uma perda e ler um livro sobre esse assunto, esse livro vai entrar lá dentro da minha alma. Então, todos os livros, eles trabalham algumas de nossas emoções. A alegria, a tristeza, a raiva. Porque tem livro que a gente lê e no final a gente fica com muita raiva porque não aconteceu do jeito que a gente queria, né? Então, todo livro ele tem esse poder de trabalhar o nosso emocional. Agora, o que é importante é que não existe um livro para cada coisa, porque o livro depende do momento que você está vivendo da sua vida. Exatamente. Como você falou, né? Sobre a perda. Se você tiver sofrido uma perda, você vai se sentir acolhido, você vai se sentir naquela história. Mas se você não tiver sofrido uma perda, estiver lendo um livro sobre isso, talvez você se encante com a história, ache bonita, mas também não vai ser algo que vai te tocar assim. Então depende muito do momento, né? É isso mesmo. Por isso que o livro, as emoções, não existe uma emoção. No dia, hoje eu já passei raiva. Hoje eu já passei raiva, mas depois eu já estava muito feliz, depois eu estava eufórica, depois eu estava ansiosa para vir para o podcast. Então, assim, durante o dia nós temos milhares de emoções. E aí, dependendo do horário do dia que eu leio uma obra, aquela obra vai me tocar de uma maneira diferente. Verdade. Agora, a terceira pergunta para o Felipe Macedo. Bora lá. Quais são os benefícios da leitura para o desenvolvimento das crianças, principalmente em termos de criatividade? Uau! São muitos benefícios. A gente podia falar e escrever uma lista que seria gigantesca. Sim. Vou citar 3. A escuta, e a escuta eu digo num lugar mais amplo, que não é só o fato de você ouvir a história, mas a escuta do outro, do próximo, do lugar onde nós estamos. A temática da Bienal da 27ª são as ODSs. Sim. Então a gente precisa conversar sobre isso, escutar o que o nosso planeta, o que nós estamos fazendo com o nosso planeta. Outro benefício, além da escuta, é o conhecimento do mundo, de outras culturas, da diversidade, de como a gente pode acolher o outro. Acho isso também muito importante quando a gente fala de literatura. E o terceiro benefício, a brincadeira. Eu acredito muito que o livro também pode ser um brinquedo. A gente brinca com as palavras, a gente brinca com as nossas emoções, com aquilo que a gente acredita. Nós viajamos, voamos nas histórias. E isso é um benefício que deveria ser para todas as infâncias, até daqueles que já cresceram. Sim, nossa, eu adoro quando eu estou lendo um livro e eu me sinto dentro da história. É como se eu estivesse viajando para lá mesmo, como você falou, Felipe. Isso mesmo. Eu adoro. Que bom. Agora, a quarta pergunta para a Beth Elizabeth da Cruz. Beth, como a leitura frequente pode contribuir para o melhor desempenho escolar das crianças? Bom, a escola, ela se baseia em nos condicionarmos ao aprendizado de vários conteúdos. Então, dentro da escola, nós aprendemos história, matemática, ciências, geografia, literatura, artes. Mas para que a gente compreenda esses conteúdos, a gente precisa de uma coisa básica. Para qualquer um deles, tá? Para qualquer matéria, inclusive a matemática. Nós precisamos de uma coisa básica, que é compreensão de texto.
Se você lê, e aí tem essa diferença. Às vezes a pessoa sabe ler. Ler um código, nós chamamos na pedagogia de código linguístico. Então, por exemplo, o B mais o A ficou BA, isso é um código linguístico, como se fosse uma tecla do computador que dá o Enter, que você sabe que o Enter vai para algum lugar, né? Se você dá o delete, ele vai apagar. Então, dentro de um código linguístico, a pessoa pode saber ler. Ela pega um texto e ela lê. Compreender o que você leu é uma alfabetização. E a literatura, ela nos ajuda a nos alfabetizarmos nesta compreensão. Por isso que começamos com o livro para a infância, que são livros mais leves, com assuntos mais delicados, que trazem alegria, que trazem ilustrações, que trazem todo aquele encantamento, para que a gente, junto com a imagem, a gente consiga compreender a história. Compreender a história é diferente de ler a história. Eu posso ler um livro e não entender nada. E isso acontece com adulto, tá? Isso acontece com adulto. Não é uma coisa assim, é só criança, eles são autores, eles entendem tudo. Não. Às vezes acontece de eu pegar um livro, infantil, inclusive, e precisar ler várias vezes, porque existe uma interpretação de texto. Então, a literatura, o livro, o incentivo à leitura, ajuda com que as pessoas compreendam o que elas leem. E se elas compreenderem o que elas leem, elas saberão resolver qualquer problema, seja de matemática, de história, de inglês, qualquer um, porque ela entendeu o que está sendo pedido. Então, é fundamental que a gente leia muito. Eu conheço, já vi pessoas que estavam lendo um livro, aí elas liam um parágrafo inteirinho e depois iam ler o outro e falavam, não, vou voltar porque eu não entendi nada do que eu li no parágrafo E é muito anterior. normal, viu? E, inclusive, não é só para livro de adulto. Eu mesma, né, faço a curadoria, né, da Bienal e recebo muitas obras para eu ler, para eu poder fazer a curadoria e selecionar. E muitas vezes eu preciso ler várias vezes a obra para poder entender qual era o propósito, qual era o objetivo. E eu sempre brinco uma coisa, que existem 3 verdades também no livro, tá? Tem a verdade do autor, tem a verdade do ilustrador e tem a verdade do leitor, que às vezes interpretou aquilo completamente diferente, né? Sim. Uma vez eu tava dando uma entrevista, né? Aí me perguntaram, Stella, quais são suas matérias favoritas? Eu falei que era português e matemática. E eles falaram, mas Stella, matemática não tem nada a ver com português e português não tem nada a ver com matemática. Como assim você gosta dessas 2 matérias? Mas eu falei que para a gente compreender a matemática, a gente precisa tirar um pouquinho da interpretação da língua portuguesa. Porque com o português, a gente vai aprender a interpretar, que tem a leitura. E se a gente não souber interpretar uma questão de matemática, a gente não vai saber resolver, não vai saber quais cálculos a gente tem que utilizar. Então, eles são muito parecidos, porque para conseguir entender uma questão de matemática, tem que saber interpretar, que você vai aprender isso no português. Então é bem assim. E a leitura ajuda a gente a esse estímulo, né? Cada vez Isso. mais, quanto mais nós lemos, mais repertório de compreensão nós temos e mais fácil vai ficando a resolução dos problemas. Exatamente. Agora, pergunta para o Felipe Macedo. Oba. A sua terceira pergunta já. Qual o papel dos pais e educadores no incentivo à leitura desde os primeiros anos de vida? E como isso pode mudar a vida das crianças? Essa pergunta é interessante, Stella, por quê? O adulto, ele é a pessoa responsável pela educação da criança, né? Os pais ali, a família, elas têm o primeiro contato com essa criança que está em desenvolvimento. Se o pai, a mãe, um familiar, uma tia, uma madrinha, a gente sabe que existem vários tipos de família que constituem, né, o nosso planeta, não falo nem só culturalmente aqui do Brasil. Se essas pessoas são leitores, de alguma forma, essas crianças também se tornarão leitores. Então, eu acredito que essa referência ao lugar do que eu faço, além do que eu falo, é tão importante para fazer com que as crianças se tornem leitoras. Uma criança que é uma boa leitora, ela tem um olhar ampliado para o nosso planeta, para as coisas que são importantes.
para a diversidade, para o acolhimento. Eu falo muito sobre isso, porque a gente entende hoje coisas que lá atrás, nas nossas gerações, eram diferentes e que a gente não valorizava e que hoje a gente precisa valorizar. Por exemplo, a cultura indígena, as questões étnicos, raciais, o preconceito, a diversidade, a inclusão. Então, tudo isso a gente pode encontrar nos livros. E as crianças só terão acesso a isso se os pais oferecerem. Então, daí essa importância maravilhosa do livro na família. Pois é, muitos pais falam, nossa, eu queria tanto que a minha filha lesse, que meu filho lesse livros, mas eles não apresentam os livros para eles, não incentivam, não levam em bibliotecas, livrarias, não levam em eventos como esse, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, também tem a do Ceará, do Rio, não levam para esses eventos. Também não incentivam. Então, como é que você vai querer que seu filho leia se você não dá esse incentivo Se a seu você não filho? lê também, Se né? você também não lê. O pai e a mãe é importante ler. Aham. É o mesmo que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu não leio, mas eu quero que você leia. Faça o que eu estou mandando, mas não faça como eu faço. Então é muito Larissa, assim. isso aí. Agora, a última pergunta para Elizabeth e depois a outra pergunta, que é a sétima, para os dois. Combinado, vamos lá. Vamos lá. Beth, de que forma a diversidade de temas e personagens dos livros infantis pode ajudar as crianças a se sentirem representadas e incluídas na sociedade? Bom, esse é um cuidado que eu acho que a maioria dos autores e das editoras tem tido, né? A gente fazer cada vez mais personagens que sejam próximos do cotidiano das crianças, que elas se sintam representadas. Então, nos meus livros, principalmente, eu tenho crianças indígenas, eu tenho crianças negras, eu tenho crianças japonesas, eu tenho crianças alemãs, eu tenho crianças cadeirantes, eu tenho todos os tipos de crianças representadas na minha obra, e todas elas, de alguma forma, chegam no coração de alguém que se sente representado. Então, isso é um cuidado não só do autor, mas isso também é um cuidado da editora, que pode dar aquele acolhimento para o autor e trazer esta linguagem da diversidade dentro dos personagens. Né? Então, as pessoas do mundo real se sentirem presentes nas obras de ficção, né? Elas se sentirem parte disso. Então, isso pode ser feito pela consciência de um autor, mas isso também pode ser um pedido da editora, né? De olhar, de acolher, olhar o seu catálogo e perceber que dentro das suas milhões de obras, alguém ali ainda precisa de atenção, alguém ali precisa de um carinho. E aí, sugerir para que autores publiquem ou escrevam obras sobre aquilo. Verdade, Beth. É assim mesmo, tem que escrever histórias que incluam as outras crianças também, para todas as crianças, Se não só sentirem crianças também, representadas. todo mundo que estiver lendo se sentir representado e incluído naquela obra. Muito bem. Que linda. Agora eu vou para a sétima pergunta e última, infelizmente. Primeiro vou responder o Felipe e depois a Elizabeth. Felipe, por que você começou a escrever livros destinados ao público infantil? Estela, a minha escolha para o público infantil foi justamente pela minha. Quando eu fui uma criança que não teve muito acesso a livros, né? A minha família é muito humilde, muito simples, e a gente precisava fazer algumas escolhas. Então, a minha época, a gente precisava escolher entre uma boa comida ou algo diferente, como um livro, um brinquedo. E meus pais escolhiam sempre o lado da comida, que eu achei uma ótima ideia. Só que quando eu tive 11 anos de idade, eu tive uma professora que estimulou, incentivou a leitura na sala de aula, né, dentro da escola pública, e ali mudou a minha vida. Ela abriu estrada para um outro Felipe, que tinha ali já 11 anos, já tinha passado a primeira infância, muita coisa acontecido. Mas mesmo ali naquele momento, com uma história curta, lúdica, para a infância, eu me encontrei e eu percebi o poder que os livros têm. Então,
a forma que eu acho que nós temos de retribuir isso hoje, eu digo como adulto, para a infância é também escrever para ela, é referenciar. Para o Felipe, para o passarinho, é muito importante isso, porque hoje você conhece os meus livros, um dia você vai ser uma adulta, talvez os seus filhos ou filhas também vão chegar aos meus livros, os filhos e filhos, seus netos, né? Eles também terão acesso. E pode ser que eu já não esteja mais aqui, mas de alguma forma, aquilo que eu acredito, que eu penso, vai continuar, vai estar. Então, isso é muito importante para mim, porque o livro é um jeito da gente continuar existindo nesse planeta. Verdade. Por isso. E Beth, por que você resolveu escrever histórias destinadas ao público infantil? Bom, eu vim da escola, né? Acho que eu tenho um lado muito forte como educadora, e enquanto educadora, eu me incomodava muito de termos só um tipo de literatura, né? Assim, o mercado editorial se expandiu muito nos últimos anos, né? Mas quando eu dei aula, nós tínhamos algumas editoras, grandes editoras, Poucas. que tinham um olhar comercial para o livro. Era um negócio o livro. Hoje nós temos editoras como a Ciranda que tem livros de afeto, que quer também publicar o livro, quer vender o livro, mas se preocupa com o que vai escrever. E aí me veio esse desejo de buscar na escola, escrevo muito para este lugar, apesar do meu livro estar na livraria, estar no, sei lá, eu estou no Jabuti, está, né? Ele estar em outros lugares, é muito importante a ideia de que o livro abrace esses conteúdos. Então, como eu vim de escola, a minha ideia era escrever livros para as crianças das escolas, com os conteúdos que os professores trabalhassem, né? Então, olha, a cultura afro, a cultura indígena, os biomas brasileiros, que foi assim que a gente se conheceu com a Biomilda, né? Mas, ao mesmo tempo, de uma maneira leve, feliz, lúdica, para que a criança entenda que aquele conteúdo pode ser visto de outras maneiras. Verdade, Beth. Então, adorei. E, gente, estou muito triste porque já chegamos ao final do nosso Ciranda Cast. Obrigada, querida. Bom, eu gostaria de agradecer por vocês terem aceito o convite. Estou muito feliz. E eu gostaria que vocês passassem um recadinho para quem está assistindo a gente. Quem quer começar? Posso passar. Bom, estamos aqui na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, uma programação incrível, cultural, não só no espaço Infâncias, que é o meu, mas também em outros espaços de outros curadores. A gente está dentro do aquário da Ciranda Cast, para que vocês conheçam outros autores, entrevistem pessoas. Então, nos acompanhem, venham nos visitar, venham nos dar um abraço e leiam. Leiam muito. E Agora é minha vez. vez. Primeiro agradecer, gratidão, a escuta de vocês. Vou deixar uma mensagem junto em português e Libras, pode ser? Sim. O livro para todos sempre. Que o livro seja para todos, né, em todos os momentos, sempre. E essa parceria linda nossa se estenda para muitas e muitas oportunidades como essa. Gratidão. Adorei, Libras. Beijo, querida. Super beijo. Obrigada a todos que assistiram. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.